A última coisa que eu esperava ver depois que o ex-grupo do herói veio se rastejar para ter os seres de volta com eles, acabou acontecendo. Ou melhor, ninguém imaginava no que estava por vir. O Seres queria apenas ter uma vida tranquila com suas esposas, mas é aquela coisa. Quando você se casa com uma mulher, não é só com ela, mas com a família inteira. E se você achou que o capítulo 30 já tinha sido bastante quente, eu tenho que te avisar que em aspectos de barraco e brigas cheias de farpas, esse com certeza foi o melhor de todos até aqui. Com um enfim reencontro, com agora mais calma, o ex-grupo do herói, que vieram atrás de seu antigo funcionário, o que é de fato isso o que o Seres representava para eles. Só que dessa vez, ele não estava mais sozinho, e o desfecho do que aconteceu logo após isso deu um grande passo na nova fase que o mangá irá entrar agora, onde até já começou a rolar algumas mudanças. Então, vamos conferir de perto a volta do mangá Yushin Zenbo Obaoreta em seu capítulo 31, que já voltou cheio de novidades, e que com certeza irá aumentar ainda mais o patamar dessa obra. Então nem pense sair daí e venha conferir de perto como andam as coisas desse fabuloso Isekai de volta aqui comigo. E oi pessoal, de aqui de volta, e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Maratona Animes. Eu já devo ter dito isso várias vezes, mas até que enfim saiu o novo capítulo de Yushin. E como de costume, essa espera não nos decepcionou em relação ao que se esperava que fosse acontecer, ou no que aconteceu que ninguém esperava. Mas antes, eu não posso deixar de mostrar a capa do 6º volume do mangá, destacando a Mariane dessa vez. Naquele momento da praia que conferimos no capítulo anterior, a arte ficou maravilhosa. E devo comentar que houve uma leve mudança no traço do mangá, o deixando mais, digamos, refinado, onde me pareceu aquela típica mudança de traço ao material de uma novel. Eu sinceramente estranhei um pouco no início, mas até que não ficou tão ruim assim. Que querendo ou não, acabou casando certinho com a nova fase do mangá que irá começar a partir desse capítulo. E como vimos no final do capítulo 30, o Seres, mal havia acordado e já teve que lidar com uma visita indesejada, tendo até que se desculpar com a Mariane por conta desse pequeno transtorno. Graças à visita inesperada dos enteados dele, mas doce como sempre, ela entendeu tudo e contou que estava ansiosa por outro encontro com ele, como foi o anterior. E após sair, a Shisco então confrontou o Zek, seu filho, por ele ter do nada invadido a casa de outra pessoa, justo agora que ela está feliz em sua vida, e já meio que querendo avisá-lo que se ele tentasse arruinar as coisas, ela não iria ficar parada. Tinha sido uma reunião inesperada da família, depois de muito tempo, que acabou sendo adiada por conta de tudo que vimos na luta contra o Mammon e o encontro dos Seres com os dragões celestiais. E dessa vez, foi hora da Lida em pedir para Haruka, a mãe dela, para que elas devolvessem os Seres para eles. Agora eles querem ele de volta, né? A Haruka explicou que os Seres não eram objeto para ser devolvido ou não. Afinal, eles mesmos haviam expulsado do grupo do herói, e agora foi só ter salvo eles que agora o querem de volta. É brincadeira isso, né? A Haruka foi dura em dizer que agora estava vivendo uma vida feliz depois de muito tempo e esforços para conquistá-la, então ela ordenou que ela nem pensasse em se intrometer entre os Seres e elas, com um tom bem pesado, deixando a Lida até assustada. Não é para menos, né? Mas em seguida, ela perguntou se a Lida sabia por acaso cozinhar, e de início, ela não entendeu muito bem essa pergunta, mas era óbvio o que a Haruka queria dizer com isso, após o silêncio da Lida. E no caso, ela queria apenas voltar a depender dos Seres para que ele fizesse os deveres domésticos novamente, para eles, dando mais um sermão a ela que ela não havia crescido nada. E a Lida se defendeu dizendo que era culpa dela por não tê-la ensinado, mas não tinha jeito. A Haruka estava com razão, dizendo que já que ela era uma aventureira, ela deveria aprender a fazer esse tipo de coisa, por conta própria. E é uma verdade atrás da outra. E foi então a vez da Maria em confrontar a Misaki, dizendo que ela tinha sido cruel em se casar com os Seres, afinal, ela sabia que ela já gostava dos Seres há muito tempo, então a própria mãe dela se casar com o primeiro amor da filha dela era no mínimo bizarro. Engraçado isso, né? Eu não vi o amor dela quando os Seres foi expulso do grupo do herói. A Misaki então explicou que ela mesma tinha escolhido o Zek e não os Seres, então ela não tinha qualificação moral para dizer aquelas coisas. Rapaz, a Maria tá sendo jantada nessa discussão. A Maria, óbvio, não negou o que a mãe dela havia dito, mas para ela os Seres era muito especial para a aventura que eles iriam iniciar agora. Mas a Misaki não perdeu essa e disse que ela poderia fazer outra coisa depois de se aventurar, como trabalhar em um posto de saúde. Olha só, ela vai virar agente de saúde, hein? A Misaki deu uma bela lição a ela, dizendo que ela deveria depender menos dos outros e ser mais independente. E se você achou que tinha acabado, faltava a Mel,
tirar satisfações com a Sayo, e ela alegou que os Ceres tinha presenteado com um colar de noivado, então ela basicamente estava namorando os Ceres. Olha que lindo. Mas a Sayo comentou que os Ceres, depois que passou a ser visto como um estupro para ela, rapidinho ela foi a favor da expulsão dele, acabando com qualquer envolvimento sério com ele. Isso foi muito bom. As discussões de cada um continuou ali enquanto os Ceres estavam ali sentado ouvindo tudo, bem constrangido, e foi a vez do Zack em falar direto com os Ceres, perguntando se ele não iria abandoná-lo. Mas espera aí, quem foi que abandonou quem no início? O Ceres mencionou que o Zack não era mais o herói, então nesse caso ele não precisava mais da ajuda dele, então de agora em diante ele poderia viver livremente do jeito que ele quisesse, afinal o grupo deles já tinha 4 aventureiros de Rank S. E não era mais uma questão de dinheiro, onde eles não precisavam mais lutar direto contra o Rei Demônio, não havendo mais o porquê continuar essa jornada. E o Ceres os aconselhou que se eles precisassem de alguém para fazer o trabalho doméstico, é só contratar uma empregada para eles. O Ceres já queria tirar o corpo fora, certo ele, né? O cara já casou e quer curtir sua vida com suas esposas, né? Mas o Zack, por incrível que pareça, aceitou que o Ceres estava certo, porque agora não haveria obstáculo para ele ter seu próprio harém. Então se ele não tinha intenção de voltar, o grupo iria acabar ali, e o Zack explicou que as 3 não conseguiam mais lutar. E pelo que o Zack havia dito, a Maria, a Mel e a Lida acabaram sendo envenenadas por algo. E por conta disso, elas não conseguiram lutar contra aquela horda de dragões e nem contra o Mammon. E pelo jeito, o efeito havia sido definitivo. O Ceres então perguntou direto ao Zack se ele gostava das 3 e se esse fosse o caso, ele deveria ter que assumir a responsabilidade de sustentá-las. Mas o Zack contou que já que ele não era mais o herói, ele não poderia ter tantas esposas. Mas o Ceres explicou que ele tinha se equivocado, porque mesmo que ele não fosse mais o herói, ele ainda assim havia pertencido a esse grupo uma vez, então por isso era permitido. Ele deu um exemplo do Orkman, o mercador, que havia ajudado o grupo de heróis na geração anterior, por um curto período, e por causa disso, ele também pode ter seu próprio harém de esposas. E o Ceres então revelou que antes de se tornar um herói, ele já havia se casado com a Shizuko e as outras 3 antes, e até lembrou que o antigo sonho dele era ter um harém. Mas o Zack então deixa claro que não amava nenhuma daquelas 3, e se por acaso elas se tornassem inúteis, não deveriam ser mais consideradas mulheres, e muito menos como membros do grupo dele. E com a cara de pau maior do mundo, o Zack pediu para entregar aos Ceres todas elas para que ele cuidasse delas. Mas antes de terminar de falar, a Shizuko deu um belo soco na cara do Zack, o jogando contra a porta, e então continuou o esbofeteando. E a Shizuko havia notado que o método usado para criar o Zack, o educando, havia fracassado, jogando na cara dele que ele era idêntico ao pai dele, em ter tratado uma garota assim, onde ele só pensava em si mesmo, sem se importar com os sentimentos dos outros. E sendo justo o filho dela, a Shizuko estava realmente envergonhada, e se era isso que ele queria, ela explicou que ele poderia viver livremente de agora em diante, mas em troca, ela iria cortar os laços com ele, uma atitude bem pesada da Shizuko. Mas o Zack aceitou essa decisão, porque de qualquer forma, se os Ceres não fossem voltar, ele mesmo assim já tinha a intenção de abandonar as 3. E a Haruka então perguntou o que a Lida queria, e ela explicou que gostava de esgrima e manejar uma espada, mas ela não queria mais voltar a arriscar a vida dela assim, estando farta disso. E a Mizaki achou que já bastava e explicou a Shizuko que não era só o Zack que estava errado, mas a filha dela também, então ela pediu que ela não cortasse os laços com o filho dela. Afinal, o Zack não tinha nenhum relacionamento destinado com a Mel, a filha da Sayo, e logo em seguida agradeceu ao Zack por tudo até aqui. A Shizuko compreendeu tudo o que eles haviam dito, e bem séria, ela contou ao Zack que o rompimento de relacionamentos entre eles estava temporariamente cancelado, então assim, ele poderia fazer o que bem quisesse. E antes de ir, o Zack falou aos Ceres que um dia queria beber novamente com ele, agradecendo por tudo até aqui, e em seguida falando um adeus. E essa cena foi realmente bem marcante, repetindo até o que havia acontecido no início da história, quando o Ceres saiu do grupo do herói, tentando manter a cabeça erguida, e dessa vez foi o Zack quem teve que fazer isso. Pois é, o mundo gira. E depois de uma manhã bem longa como foi essa, o Ceres achou melhor que todos descansassem para depois discutir o futuro das 3 filhas deles, digamos assim. Mas a Lida então perguntou direto aos Ceres onde estavam os pais delas, algo que até o surpreendeu em uma situação como essa. Além do mais, elas nem sabem a surpresinha que os Ceres preparou para elas com as novas esposas deles. E já que mais cedo ou mais tarde elas iriam descobrir, os Ceres só imaginou que ela queria voltar para a casa dele para poder depender do pai dela.
E os seres contou que o Kaito e o Shuto ainda estavam no vilarejo, e já o Kazuma, pai dela, estava cuidando de seu restaurante na capital. E já que ela havia tocado nesse assunto, os seres já estavam pensando em passar lá, para ver como as coisas andavam. Ele então aproveitou para perguntar se ela queria ir com ele, com em seguida ela confirmando. E após andarem um pouco, os dois chegaram ao tal local encontrando o Kazuma limpando a mesa. E após vê-los e cumprimentá-los, o Kazuma queria saber o que os dois estavam fazendo ali. E deliberadamente, o Kazuma imaginou que a Haruka não tinha sido suficiente para os seis, pensando que agora ele queria se casar com a filha dele, algo que ele não queria perder. Mas após se sentarem, os dois contaram a situação da Lida, e o pai dela compreendeu que ser aventureiro é uma profissão perigosa, então por isso ele imaginou que ela só precisava encontrar uma nova pessoa para viver confortavelmente em um casamento. E por falar nisso, tinha uma nova pessoa que ele queria apresentar a ela, e após chamar a Mary, antes mesmo que ela chegasse, os seres antes pediu desculpas a Lida por conta do que ela iria ver. E após chegar, o Kazuma apresentou a Mary, a nova mãe da Lida, e após cumprimentá-la, a Lida, mesmo sendo um pouco sonsa, percebeu que a Mary parecia muito com ela, ainda por cima, era a nova madrasta dela, tendo a mesma idade que ela. E se não bastasse esse constrangimento, o Kazuma beijou a mulher dele na frente dela, que coisa bizarra. Mas foi engraçado, o cara não tem nenhum senso comum. A Lida ficou em choque vendo aquilo. E os dois continuaram se beijando enquanto ele falou que aquele prato que estava na mesa tinha sido feito pela Mary e que ainda estava mais gostoso dos quais ele faz. E após se acalmarem, o Kazuma explicou a Lida qual era a atual situação agora morando com a Mary. E como o negócio dele ainda estava no início, ele não poderia contratar pessoas, no caso ela. Um dos seres estava feliz que o Kazuma estava se dando bem em sua nova vida, enquanto ele estava também feliz em ver que os seres haviam se tornado um grande herói derrotando até o Mamo. E após isso, os seres e a Lida ficaram para almoçar no restaurante. E após terminarem, os seres já estavam de saída, mas antes, o Kazuma pediu um favor a ele, que era para que os seres dessem um autógrafo em um letreiro da loja, para ajudá-los a aumentar a procura de clientes pelo restaurante. Os seres ficou surpreso em ver que o Kazuma se dizia agora ser um chefe de cozinha, e o motivo disso foi por conta do abismo que existia entre as pessoas do vilarejo e agora de um grande reino. Então, entendendo tudo isso, os seres concordou em ajudá-lo, deixando os dois bem felizes, acreditando que o número de clientes iria aumentar ainda mais, por conta de apenas uma assinatura dos seres, que estava feliz em ter ajudado. E após um tempo, os seres e a Lida estavam de volta em casa, sendo bem recebidos pela Shizuko, onde a Haruka percebeu que a Lida parecia estranha, claro, né? Depois que ela viu a madrasta dela, no mínimo era para traumatizar mesmo. E a Shizuko aproveitou que todos estavam ali e perguntou direto a elas o que cada uma queria fazer, mas as três foram direto até os seres, onde cada uma queria algo dele, em especial o amor, e até quem sabe virar amante deles. Algo que as três queriam, assim por dizer. Mais óbvio que isso irritou a mãe delas. Afinal, elas são as esposas dele, né? E cada uma já estava pronta para dar mais uma lição, mas a Shizuko logo tentou acalmá-las, lembrando que desde o início os seres não queriam ter esse tipo de relacionamento com elas. Mas a Shizuko, astuta como sempre, sabia qual era o verdadeiro objetivo delas em estar fazendo isso. Não era só para poder viver com os seres, como também para ter uma vida confortável ao lado dele. Mas se elas achavam que iriam ser escolhidas por ter esse tipo de postura, no final, ninguém iria querer ficar com elas. A Sae comentou que pelas idades delas, elas já deveriam ser boas em fazer as tarefas domésticas. E se por acaso elas queriam ficar ali encostadas, por não ter outro lugar para ir, o buraco era bem mais embaixo. E já que elas eram as mães delas, vendo como faltava aprendizado na educação de suas filhas, a partir de agora, elas iriam tratar de fazer isso. E elas já tinham resolvido isso antes. Então, a partir de agora, elas iriam educar suas filhas da maneira correta e completa, e também adequada para o desespero das três, onde os seres não viu problema nenhum nisso, percebendo que seria bom para elas, dizendo que se mesmo que elas ainda não saibam o que é amor de verdade, ele iria ficar atento e se notasse que os sentimentos delas eram verdadeiros, ele iria reconsiderar em pensar nas coisas. E me parece que os seres deu uma chance para ver se elas vão amá-lo de verdade, e não só querer ter uma vida boa ao lado dele. E já que ela havia aceitado a proposta das mães delas, a partir daí, a Lida, Maria e a Mel teriam que desenvolver a habilidade esposas, treinando a cada dia, para quem sabe um dia recomeçarem suas vidas, com muito mais responsabilidades, acabando assim o 31º capítulo do mangá Yusha Nizembo Obareta. Muito bem pessoal, sério, não vou me dizer que vocês também não ficaram pasmados com esse capítulo.
Nem em sonhos eu imaginava que iria acontecer um desfecho desses. O Zack desfez seu grupo após os seres ter recusado voltar para a equipe dele, indo embora logo em seguida. E ao invés dos seres ficar tranquilo com suas esposas, agora ele também vai ter a companhia de suas enteadas, já que desistiram de se aventurar e terão que aprender a ser donos de casa agora. E me pareceu que o seres poderá até dar uma chance para elas se notar que elas realmente mudaram. A tradução me deu a entender isso, né? E agora que foi tudo resolvido com o grupo do herói, a história irá começar a tomar um novo rumo, que me parece ser bem interessante. E olha, que ainda faltam as duas outras esposas dos seres chegarem, e eu sinceramente estou ansioso em descobrir como a trama vai continuar a partir daqui, mas ainda teremos que aguardar um tempo para descobrir o que ainda vai rolar no capítulo 32 desse Isekai, que é um verdadeiro mar de incertezas, e que com certeza eu não irei perder de ver. E bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse mais um resumo com todos os detalhes do que rolou no capítulo 31 de Yushani, que marcou uma nova fase da história. Se gostou do vídeo, não sei se vocês deixam um like para dar aquela força. Se por acaso você não é inscrito aqui e não quer perder o resumo desse entre outras obras, é fácil. É só apertar no botão de inscrever para assim me fazer parte aqui de nossa comunidade. E mais uma vez, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Eu ficando por aqui, nos vemos em um outro vídeo. Obrigado a todos, tamo junto, forte abraço, valeu e fui.